Ponto Final CBN. 6:02. Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Este é o Viva Voz chegando. A gente ocupa aqui a nossa segunda hora do Ponto Final. Boa noite, Carol Moran. Oi, Vera. Boa noite pra você. Boa noite pros ouvintes de novo. É isso. Eu aqui pegando carona com a Carol pra gente continuar tratando dos principais assuntos do dia e continuar rendendo, né, Carol? A operação da Polícia Federal realizada ontem, a terceira fase de uma operação da PF que mira aí a existência de uma espécie de ABIN paralela. Hoje o presidente Lula falou a respeito, o vereador Carlos Bolsonaro, que foi o alvo de ontem, prestou depoimento, mostrou imagens da casa dele, que segundo ele foi revirada pela Polícia Federal, etc. Na entrevista que deu à CBN Recife, uma entrevista exclusiva, o presidente Lula chegou a admitir a possibilidade de demitir o número 2 da ABIN. A gente vai tratar disso aqui, vai analisar essas falas do Lula. Outro tema do dia foram os dados do CAGED, que mostra aí o nível de emprego. E o ano passado teve um saldo positivo na geração de empregos, mas ficou abaixo do último ano da gestão Bolsonaro. A Milena Teixeira, repórter de Brasília, vai trazer esses dados para a gente vai dissecar isso aqui com você. E hoje tem entrevista no Viva Voz. A gente vai ter aqui, eu e a Carol vamos conversar com o Guilherme Franci, que é gerente do Centro de Conhecimento Anticorrupção da Transparência Internacional. Bastante coisa hoje, Carol. Bastante coisa hoje, Vera. Deixa eu começar puxando então esse assunto da fala do presidente Lula, para te ouvir também sobre isso. Ele deu essa entrevista então à CBN Recife, disse que vai deixar o diretor adjunto da ABIN, o Alessandro Moretti, se defender no cargo, mas que se as acusações da Polícia Federal forem verdadeiras, não vai ter clima para que ele permaneça na função. O Moretti foi aquele citado na operação que mirou o chefe da agência durante o governo Bolsonaro, Alexandre Ramagem, sob suspeita daquele esquema de arapongagem da ABIN paralela. A PF diz que o atual número 2 da agência teria afirmado que a apuração sobre o caso tinha fundo político, que iria passar. O Lula tem uma relação de muita confiança com o Luiz Fernando Correia, que é o atual diretor da ABIN, né? Porque ele chegou a chefiar a Polícia Federal no segundo mandato, foi um cara que comandou a Força Nacional. Então ele reafirmou essa confiança no Luiz Fernando Correia na entrevista. Criticou a manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre uma suposta perseguição política, disse que isso seria uma grande asneira, mas fez uma ressalva, disse que não se espera pirotecnia nas ações da Polícia Federal. Eu acho que o que eu espero é que as pessoas que estão sendo investigadas, que essas pessoas tenham o direito, sabe, a presunção da inocência que eu não tive, sabe? E eu acho que as pessoas que não devem não temem. E acho que a Polícia Federal não pode exorbitar em fazer pirotecnia. Todo mundo sabe o que eu penso, tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público. Quer investigar, investigue, mas não faça show pirotécnico. Não fique divulgando o nome das pessoas antes, sabe, de ter prova concreta contra a pessoa. Não fique destruindo as imagens das pessoas antes de você apurar. Pois é, Carol, tem aí algumas contradições nessa fala do Lula, porque a gente viu ontem a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência, fazendo piada, fazendo ironia em cima de uma ação da PF que foi realizada, mas que a gente não pode dizer que já tem alguém condenado ou mesmo indiciado a respeito. Está no início das investigações. O Lula acaba sempre trazendo o Bolsonaro para as falas dele. Essa foi uma das vezes do dia em que ele mencionou o Bolsonaro. Ele, numa conferência de educação em Brasília, mais tarde, voltou a citar o ex-presidente, falando do Bolsonaro, falando de polarização, falando que a eleição do Bolsonaro se deu em 2018 só porque ele estava inelegível, sendo que agora o Bolsonaro está inelegível. Então, se ele se reeleger, podem dizer que o jogo virou e que ele só se reelegeu por causa da inelegibilidade do Bolsonaro. O fato é que o presidente, dia após dia, e o entorno, como a SECOM fez ontem, acaba jogando fichas nessa polarização. A investigação tem de prosseguir, ela é muito séria, muito grave, mas tem alguns pontos de dúvida. Que essa própria fala do Lula, de que a PF não pode ser pirotécnica, etc.,
a gente pode dizer que toda a operação da PF até o Supremo Tribunal Federal tende a ser cercada de cuidados e de explicações mais claras. Tem algumas incongruências ali entre o que pede a Procuradoria-Geral da República, o que concede o ministro Alexandre de Moraes e a realidade. Por exemplo, uma das razões para a operação em cima do vereador Carlos Bolsonaro seria o fato de que uma assessora dele teria pedido informações ao Alexandre Ramagem, ainda diretor-geral da Polícia Federal, a respeito de uma delegada que conduziria inquéritos envolvendo Bolsonaro e os 3 filhos. Quando a gente olha as datas, outubro de 2022, em que a conversa se deu, o Alexandre Ramagem não era mais diretor-geral da ABIN. E ele é referido como então diretor-geral da ABIN. Tudo bem, pode ser que ele, mesmo afastado da direção da ABIN, continuasse influindo na agência, mas não é isso que está dito numa autorização do ministro do Supremo para uma operação de busca e apreensão em cima de alguém. Então, essas coisas precisam ser aclaradas, precisam ser mais bem explicadas. Outro resquício dessa operação, para a gente depois passar para o próximo tópico, foram as muitas críticas em cima da imprensa. E aqui eu tenho uma palavrinha para falar sobre isso também. É natural que, no calor de uma operação que está em andamento, informações desencontradas cheguem até a imprensa. E é natural que quem está ao vivo, às vezes, cometa equívocos e dê informações que recebeu das fontes de uma maneira não precisa ou até mesmo errada. O que o jornalismo profissional faz nessas ocasiões é corrigir o erro, admitir que errou, dar espaço para quem eventualmente se sentiu prejudicado falar, se retratar. E isso é o que foi feito pela imprensa nesse caso dessa operação e é o que é feito cotidianamente. Porque empresas jornalísticas têm regras de ética, de conduta, têm manuais que pautam a atuação dos seus profissionais. Isso é totalmente diferente do ambiente de fake news que graça nas redes sociais e que é incentivado justamente por quem se arvora em ombudsman da imprensa e critica a imprensa, muitas vezes em tom pessoal e muito pesado, mas que não está tão preocupado assim com o jornalismo, né, Carol? Não, é uma cortina de fumaça, né, Vera? Quando você tem ali uma acusação grave, uma investigação, é mais fácil centrar o foco na imprensa. Olha como a imprensa inventa e a imprensa manipula. E não é isso, o erro pode acontecer, o importante é não ter compromisso com o erro, né? A gente corrige quando isso acontece, né? Tenho certeza que os jornalistas são quem mais odeia errar e se penitencia por errar, mas acontece, é do jogo. O que diferencia a desonestidade intelectual e quem está militando e não fazendo jornalismo, e quem está fazendo jornalismo é a capacidade de admitir o erro. Mas o Dino falou sobre isso também, né, Carol? O Dino falou sobre várias coisas, Vera. Falou sobre essa questão da BIM, falou também sobre questão de segurança pública. A Isa Staciarini acompanhou e tem as informações pra gente. Vamos a Brasília. Oi, Isa, boa noite pra você. Carol, muito boa noite a você, a Vera e a quem nos acompanha. Pois é, foi durante uma entrevista hoje à Globo News. O ministro Flávio Dino falou não só sobre a ABIN, mas também, por exemplo, sobre a investigação do caso Marielle Franco e até aquela polêmica decisão sobre incorporar ou não câmeras nos uniformes de policiais. Dino afirmou que hoje ele vai ainda assinar o projeto de lei que propõe essa obrigatoriedade de câmeras corporais em agentes de segurança pública. A medida gera bastante polêmica, né, entre as forças de segurança, porque ora algumas entidades falam que isso poderia, de certa forma, causar um tipo de constrangimento nas ações policiais, ora dizendo que apoiam porque pode até dar mais segurança aos bons policiais. Fato é que Dino recebeu essa recomendação da Secretaria Nacional de Políticas Penais na semana passada e disse hoje que alguns setores se posicionaram contra essa obrigatoriedade, mas que a maioria acabou sendo favorável. Afirmou que os equipamentos protegem sim os bons policiais e lembrando que esse vai ser o último ato do ministro antes de deixar o Ministério da Justiça amanhã, já que ele toma posse como ministro do Supremo Tribunal Federal no dia 22 de fevereiro.
Dino afirmou que vai cortar laços com a política quando se tornar ministro da Suprema Corte e contou até que o presidente Lula pediu a ele sobriedade e uma certa discrição lá no Supremo Tribunal Federal. E no dia 1º de fevereiro, quinta-feira, toma posse como MJ o ministro aposentado do STF, Ricardo Lewandowski. Carol. Pois é, Isa, a gente vê aí essa fala do ministro, mas se ele vai se afastar da política, ele vai ficar até o último dia, até o último minuto que ele puder na política, porque tem essa declaração, tem esses últimos atos dele à frente do ministério, depois ele faz uma passagem pelo Senado, na qual ele também pretende apresentar projetos de lei na área de segurança pública e só então ele vai para o Supremo. Eu fico me perguntando se ele, de fato, vai conseguir se abster da política, porque ele também comentou essa operação da ABIN e comentou as acusações de que ela seria política, não é isso? Exato, Vera. E lembrando que Dino tem uma carreira política, né? Foi governador do Maranhão, é senador, né? Antes de ter sido aprovado aí como ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele, nessa entrevista à Globo News, afirmou ainda que há provas inequívocas que confirmam a invasão de privacidade com o uso daquele sistema First Mile pela ABIN sem qualquer autorização judicial. Ele afirmou que agências de inteligência, tanto no Brasil quanto em outros países, não fazem inteligência criminal. Portanto, defendeu até a importância de se fazer uma reflexão sobre qual é, de fato, o papel da ABIN. Ele, porém, negou qualquer politização da operação da Polícia Federal para investigar aí esse esquema de arapongagem na ABIN, ao dizer que a Polícia Federal age, na verdade, com critérios técnicos e não políticos. Ô, Isa, e o que ele falou sobre o caso Marielle? Bom, ele comentou as investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, lembrando que em uma entrevista aqui para a CBN no início desse mês de janeiro, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que continua no cargo mesmo com a gestão do futuro ministro Ricardo Lewandowski, garantiu que esse caso do assassinato da vereadora e do motorista dela, Anderson Gomes, vai ter um desfecho até março, lembrando que é um mês em que se recorda os 6 anos, né, do assassinato da vereadora. Dino afirmou que há colaboração do Ministério Público Federal sobre esse caso e que as provas vão elucidar o crime e frisou que o assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes evidencia a banalização de crimes letais. Carol e Vera. Obrigada, Isa. O Dino está prolongando ao máximo a participação dele na política e eu vejo um certo risco nisso. Porque ele vai chegar no Supremo e ele vai se deparar com essa investigação sobre a ABIN. Ele vai ter de julgar decisões do seu colega Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, relativas a isso. E ele já tendo tido uma passagem pelo Ministério da Justiça, isso já seria um fator para pensar se ele tem ali a possibilidade de julgar aquilo ou se ele teria de se julgar impedido. Se ele fica ainda dando opinião a respeito, ele vai criando um ambiente de uma certa inviabilidade dele tratar desse assunto quando chegar lá. Então, o ideal seria que ele já tivesse saído do Ministério da Justiça, fosse fazer uma quarentena nos Lençóis Maranhenses, é lindo lá, aproveitava, relaxava, ele teve um ano dificílimo, e aí renunciava ao mandato, renunciava à política e ia para o Supremo. Eu acho que essa troca pelos 3 poderes no intervalo de dias não é salutar para quem vai assumir uma cadeira como a que ele vai assumir. O próprio André Mendonça também, de vez em quando, é questionado, né? Quando surge esse assunto, você fazia parte do governo, então claro, acaba ficando meio claro assim, esse conflito de interesses, né? Eu também acho, Carol. Eu acho que ele já deveria ter passado ali o cargo para um interino e esperado para fazer uma transição em que ele fizesse um mês quieto, longe, e aí mudasse de cadeira. Mas o Dino não ia conseguir. Não consegue. Não conseguiu desencarnar ainda. Não. Ô Vera, antes de passar para o próximo assunto, que é a questão da eleição aqui em São Paulo, deixa eu só registrar que o vereador Carlos Bolsonaro prestou depoimento hoje, só para fechar esse tópico aí da operação da ABIN, mas a informação que a gente tem é que ele foi questionado só sobre um post que fez
nas redes sociais, sugerindo, enfim, criticando a Polícia Federal, sugerindo ali um suposto desequilíbrio em investigações da corporação envolvendo o pai, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro ficou ali 40 minutos na sede da PF e não teria havido menção à operação de ontem. Então foi um depoimento sobre esse post que ele fez nas redes sociais, e ele disse, segundo a apuração aqui dos nossos colegas do Globo, que fez essa postagem com críticas ao comando da PF como uma forma de indignação generalizada. Negou ter direcionado os comentários a alguma autoridade, que não teve o intuito de ofender a honra e a dignidade do diretor-geral da corporação, André Rodrigues. Disse que quis só externar sua indignação quanto aos fatos postados por outra pessoa. É uma publicação de 27 de agosto do ano passado no X, né, o antigo Twitter, um texto sobre uma imagem repostada com uma alusão ao ex-presidente Jair Bolsonaro morto, e com as frases: 0 busca e apreensão, 0 inquérito, 0 perfis bloqueados, 0 reportagem repúdio, pessoas presas 0. O que também é uma tática bem comum do bolsonarismo, né? Toda vez que surge alguma coisa, vem, caiu o Adélio e ninguém prendeu, e a facada, começam a ressuscitar aí histórias antigas. Principalmente quando surge novidade no caso Marielle, esse caso volta à tona. Os dois são casos gravíssimos, os dois têm de ser apurados, mas um já se sabe quem foi o executor, que foi o Adélio, e o outro ainda está por ser esclarecido, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A estratégia do bolsonarismo desde ontem é a mesma de sempre: vitimização, apontar o dedo para o ministro Alexandre de Moraes, criticar a Polícia Federal e a imprensa. É esse combo de sempre, mas tudo tem de ser apurado. A gente tem aí informações de que a investigação pode escalar até o general Augusto Heleno. Eu tenho falado disso há alguns dias aqui no Viva Voz, então a gente certamente ainda não viu o último capítulo, mas seria bom o ministro Alexandre de Moraes ou o procurador Paulo Gonê ou a Polícia Federal esclarecer esses pontos de dúvida que eu levantei antes a respeito da decisão de ontem, Carol. E, aliás, eles estão aproveitando para capitalizar também e vender um cursinho, né? A tal da live da família Bolsonaro, estão vendendo um curso sobre... Como é que é? Pensamento conservador, alguma coisa do gênero, né? Aproveitando o gancho. Eleições e pensamento conservador, exatamente. Bom, falando em eleição, vamos aqui para o nosso próximo tópico, porque o Lula também falou disso, sobre a eleição para a prefeitura aqui da capital paulista, e que tem repetido a polarização, né? O próprio Lula já colocou nesses termos, como você bem lembrou. O presidente apoia oficialmente a candidatura do Guilherme Boulos do PSOL, mas nessa entrevista hoje o Lula negou que atue para desmobilizar a candidatura da deputada federal Tabata Amaral do PSB. Ele disse que não há possibilidade de oferecer cargos no governo para retirá-la da campanha à prefeitura. Tem uma relação de muito respeito, uma jovem que tem futuro político nesse país, e eu jamais iria tentar corrompê-la com um cargo para ela não ser candidata a prefeita. Todo mundo sabe que eu tenho um candidato em São Paulo, que é o Boulos. Sabe, será maravilhosa a disputa política democrática. Se a Tabata for candidata e o Boulos for candidato, quem for melhor e for para o segundo turno, eu estarei apoiando. O que nós precisamos é derrotar o bolsonarismo na cidade de São Paulo. A fala dele tem algumas coisas ali para a gente analisar, né? Ele diz que oferecer um cargo para ela seria corrompê-la. Então, ele pôs em termos bastante fortes. Se amanhã ou depois vier essa oferta, a gente vai saber do que se trata e o que o presidente acha que se trata. Portanto, a gente pode descartar, a meu ver, a possibilidade dela virar ministra. Mesmo porque eu acho que ela não aceitaria. Falei isso aqui ontem. Falei com gente muito próxima a ela, que diz que é 1000% a chance dela negar se viesse uma oferta como essa. Então, a gente já parte do princípio de que ele não vai oferecer. Mas aí você vê uma certa condescendência na fala do Lula, né? Uma jovem que tem futuro político. Então, ele já não aposta que ela seja viável para essa eleição. E na outra fala que ele fez em Brasília, o Lula falou o seguinte, que polarização é bom que tenha polarização. Então, é isso que ele está buscando também na eleição de São Paulo, né? Ele está buscando a polarização. Ele quer ele contra o Bolsonaro. E daí, ele deixa patente que ele preferiria que a deputada Tabata Amaral não fosse candidata. Ele falou, meu candidato é o Guilherme Boulos. Assim como ele espera que todo mundo se une em torno do Ricardo Nunes e haja essa polarização desde o primeiro turno. A verdade é que tanto o PT quanto o bolsonarismo estão viciados em polarização. Eu acho que com isso perde a democracia brasileira. Quando você resume as alternativas do eleitor a cada eleição, a só duas opções, preto e branco, 1 e 2, vermelho e azul, você está reduzindo a possibilidade de que surjam novas lideranças
de que se areje o debate, de que surjam nuances no debate. A gente está perdendo qualquer possibilidade de nuance. A pessoa tem que ser ou de esquerda ou de direita, ou negacionista ou pró-ciência. A pessoa não pode ter nuances. E eu acho que a candidatura da Tabata Amaral fornece à disputa em São Paulo a possibilidade de você ter debate. E isso é muito importante. E isso quebra essa polarização que só interessa aos polos. É uma coisa que só interessa a quem está em um dos polos, que haja uma polarização eterna e um revezamento eterno entre só duas forças políticas. Para a gente fechar esse bloco eleição em São Paulo, Vera, tem a fala também do prefeito Ricardo Nunes. Ontem a gente tratou disso, né? O PL está tentando empurrar para vice do Nunes o nome que é da preferência do Bolsonaro. O Nunes voltou a dizer que tem até julho para tomar a decisão, disse que está avaliando 5 nomes já enviados por aliados, mas não descarta receber novas indicações. O Valdemar Costa Neto esteve lá ontem, me pediu uma reunião e trouxe como sugestão mais um nome, do Coronel Melo, que foi presidente da CEAGESP, foi comandante da rota, mas não como imposição, quis deixar claro isso, mas como uma sugestão que ele acha, e o presidente Bolsonaro acha, que o tema de segurança é um dos temas hoje mais abordados e mais preocupantes da população de São Paulo, que poderia ser positivo. Conversamos, tem outros nomes postos, né? Da delegada Raquel, delegada Raquel, do deputado Tomé, tem do Fábio Van Garten, da Sonaira. É isso. Só lembrando, né, Vera, os nomes citados aí pelo prefeito Coronel Ricardo Melo Araújo, que é esse indicado pelo PL do Bolsonaro, deputado estadual Tomé Abduch, secretário estadual de Política para Mulheres Sonaira Fernandes, ambos são do Republicanos, e a delegada Raquel Galinatti do PL. Ainda tem o Fábio Weingarten correndo aí por fora, ex-ministro das Comunicações, acho que aí já é mais difícil. Eu acho que se o Bolsonaro bater o pé que o nome dele é o nome do ex-delegado da Rota, fica o Fábio Weingarten fora disso. Eu acho que o Nunes quer ganhar tempo, ele está no cargo. Um prefeito no cargo tem sempre essa vantagem de ter todo dia obra para lançar, trabalho para mostrar. Então, ele quer ficar mais como prefeito e deixar para falar como candidato lá na frente. Então, para ele interessa ganhar tempo. E também interessa mostrar que ele tem todos esses partidos ali com ele, na coalizão dele. E, portanto, ele seria um nome forte. Ele está fazendo o jogo certo. Ele reclamou também da fala do Lula. Disse que São Paulo não é um ringue e que ele não pode reduzir a disputa em São Paulo a essa polarização. Ele gostaria ao máximo de ter o apoio do PL, ter o apoio do Bolsonaro, mas não ser visto como um bolsonarista. E é impossível. Um apoio assintomático, né? Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Bolsonarismo assintomático não rola. Não rola. Bom, vamos pro intervalo rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta aqui com Viva Voz, no ponto final, Carol. E a gente já vai falar com o Bruno Brandão, que é o responsável aqui pela Transparência Brasil, sobre o relatório da Transparência Internacional, que mostrou aí dados ruins para o Brasil em termos de percepção da corrupção no país. A gente caiu 10 pontos no ranking anual da Transparência Internacional, que é feito desde 1995, e acho que ele já está na ponta da linha. Então vamos receber o Bruno Brandão, que é diretor executivo da Transparência Internacional Brasil. Oi, Bruno, boa noite, obrigada por ter conseguido falar com a gente. Eu imagino que seu dia deva estar bem cheio. Ih, tá sem áudio. Oi, acho que você não ativou o áudio, Bruno. Agora sim, né? Agora sim. Tudo bem. Boa noite. Realmente, hoje é praticamente o Natal da Transparência Internacional. O mais importante aqui para nós, para o nosso trabalho. Mas um prazer falar com vocês. Bruno, chamou a atenção aí a queda do Brasil no ranking, 10 posições, e a perda também da nota, né? A gente caiu 2 pontos, foi para 36 pontos. Lembrando que o ranking da transparência, ele vai de 0 a 100, sendo 0 altamente corrupto e 100 muito íntegro. Queria que você explicasse os fatores que, no entendimento de vocês, contribuíram para essa nossa queda no ranking. Bom, o Brasil já vem de uma trajetória descendente no ranking. O ranking ele é feito desde 1995, mas foi em 2012 que ele passou por uma mudança metodológica e foi possível fazer análise em série histórica, ou seja, comparar o desempenho dos países ano a ano. E nesse período de 2012 para 2023, o Brasil saiu de 43
pontos para 36 pontos, né? Então, ele vem numa trajetória descendente. Mas os últimos anos foram especialmente críticos, né? Nos anos Bolsonaro, os três principais pilares de combate à corrupção, que são também pilares de controle da democracia, de freios e contrapesos da democracia, eles foram enfraquecidos. O pilar político, jurídico e social. O jurídico, através da neutralização da PGR, com a nomeação do Augusto Aras. O político, através do orçamento secreto, que basicamente blindou o Bolsonaro de qualquer ameaça de impeachment. Foram mais de 140 impeachments que dormiram na gaveta do Arthur Lira. E o pilar jurídico também, ele foi, o pilar social, ele também foi muito afetado, com os sigilos abusivos, o fechamento dos espaços de participação, os ataques à imprensa, à sociedade civil. Então, reduz o controle social da corrupção. Então, esses três pilares foram erodindo durante o governo Bolsonaro. Chegou Lula, o primeiro ano do governo Lula, e ao invés de nós observarmos uma reconstrução consistente desses pilares, nós vimos que muitos ficaram estagnados e até retrocederam. A notícia positiva é o pilar social, que, como é histórico desse grupo político, foram reabertos espaços de participação, houve uma melhora importante através da CGU, que aboliu esses sigilos abusivos, abriu esses dados e, principalmente, estabeleceu normas mais adequadas para a classificação de sigilo. Só que o pilar político e jurídico continuaram com muitos problemas. Político, orçamento secreto 2.0, né, com um centrão ainda mais forte e com poder de achaque ainda maior. E teve uma moeda nova, o loteamento de estatais, que está também agora como uma nova moeda. E no pilar jurídico, a nomeação de pessoas com vínculos pessoais para o STF e a nomeação do PGR fora da lista tríplice. O Bruno, até que ponto os atos golpistas de 8 de janeiro também afetaram essa posição do Brasil? Porque ali foi um marco, né? Acho que o corolário ali de tudo que vinha acontecendo nos últimos anos em termos de ataque à democracia materializados naqueles atos, né? Foi importantíssimo, porque depois desses 4 anos que Bolsonaro foi eleito, antes de tomar posse, já havia um grande escândalo de corrupção contra a família Bolsonaro. Né? Ali em novembro de 2018, logo após a eleição, sai a rachadinha com uma montanha de provas. E ele dedica o seu mandato inteiramente à neutralização desses mecanismos de controle da corrupção, buscando justamente impunidade. Só que, ao fazer isso, ele também erode os pilares que sustentam a própria democracia. E o ápice disso foi exatamente os ataques violentos de 8 de janeiro do ano passado. Isso chocou o mundo e, evidentemente, para o combate à corrupção, isso foi também desastroso, porque o elemento mais importante para o combate à corrupção, basta ver quem está no topo do ranking, nas melhores posições, são justamente democracias sólidas, maduras e estáveis. O Bruno, a gente viu fora dos governos, tanto Bolsonaro quanto Lula, outras ações que ajudaram a tornar mais tíbias as ferramentas de combate à corrupção. A gente viu no parlamento a aprovação de leis que acabaram revendo marcos importantes, como a lei de improbidade administrativa, a aprovação de uma lei de abuso de autoridade que acaba punindo a autoridade que investigar, de certa forma, e também no judiciário, a revisão de uma série de processos e uma série de condenações, inclusive, que acabaram criando um ambiente de insegurança jurídica e de uma onda anti-combate à corrupção em cima de erros da Lava Jato, mas também pegando carona e expandindo muito essas revisões. De que maneira a transparência olhou para esses outros poderes como atores aí para enfraquecer o combate à corrupção? Sem dúvida, existem responsabilidades compartilhadas para esse estado de coisas que nós chegamos, mas talvez até mais grave do que a responsabilidade nesse período do Poder Executivo. Obviamente, a gente não vai conseguir medir a responsabilidade de cada, mas não há dúvida de que o agigantamento do Centrão
né, forçou com que o governo mantivesse, né, ele poderia ter escolhido um caminho alternativo, mas não o fez. Ele se associou a essa barganha do orçamento secreto, driblou uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a evidente inconstitucionalidade desse esquema e inaugurou o que a gente, né, vem falando de maneira cômica, mas é trágico, o orçamento 2.0 Total Flex, porque aumentou o recurso desse recurso que é destinado de maneira opaca, né, são bilhões de reais, dobrou a quantidade de recursos em determinadas destinações. Mas o que acontece com isso? A maior responsabilidade é do Poder Legislativo. O que é o efeito de um orçamento secreto continuado agora? É a pulverização da corrupção, porque são bilhões de reais chegando a municípios sem a menor capacidade de controle e transparência. Destrói a formulação técnica das políticas públicas, porque esse dinheiro de emendas paroquiais para propósitos eleitoreiros, ele sai de algum lugar, ele sai de programas técnicos, contra o câncer, etc., e vai para essas destinações eleitoreiras. Então, destrói a capacidade do país de formular, executar boas políticas públicas. Mas o pior, destrói a competição eleitoral, porque quem recebe isso é justamente o Centrão, e ele fica ainda mais fortalecido e a gente não consegue uma renovação inclusiva na nossa política. Então, a grande responsabilidade do Poder Legislativo. Do lado do Judiciário, foram notícias gravíssimas que, inclusive, afetaram a imagem internacional do Brasil. A anulação pelo ministro Dias Toffoli de todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht. É o maior caso de corrupção transnacional da história mundial. Isso afetou um relatório da OCDE, deu destaque a isso no ano passado, afetou muito a imagem do país e depois, não satisfeito, alguns meses depois anulou, também de maneira monocrática, uma multa de 10,3 bilhões de reais da JIF. Então, foram questões muito graves do Poder Judiciário e, especificamente, essas duas decisões com impacto em dezenas de países. Então, também chamou atenção internacional. Bruno, você citou aí uma série de notícias preocupantes, né, e que contribuíram para essa queda de posições do Brasil, mas queria te perguntar se há notícias positivas e se, na sua avaliação e da transparência, é uma prioridade hoje do governo o combate à corrupção. Não, nós achamos que está longe de ser uma prioridade e é um paradoxo, uma pena, porque foi exatamente em governos do próprio PT que o país conseguiu avançar na independência, fortalecimento de instituições de controle. A lista tríplice, quem criou a lista tríplice foi justamente, né, não foi quem criou, mas quem primeiro respeitou a lista tríplice, foi o governo Lula, o primeiro governo Lula, e que seguiu como uma tradição durante todos os mandatos do Lula e depois da Dilma, né? Foi Bolsonaro que rompeu isso, desceu o padrão e Lula agora ficou no padrão aí da nomeação política. Mas houve também questões importantes de avanço. Evidentemente não é uma prioridade, porque o presidente sequer cita a palavra corrupção, e quando cita é num contexto de negacionismo. Mas sim, houve também avanços muito importantes. A própria CGU, o início, já com nomeações muito técnicas para postos-chave na CGU, na Polícia Federal, na AGU, isso foi muito importante. Mas a CGU tem feito um bom trabalho para recuperar a transparência, a participação social, o controle social, o acesso à informação. Mas algo que talvez não entre muito no radar como uma medida anticorrupção foi talvez a mais importante de todas elas, talvez tenha sido uma medida histórica, que foi a reforma tributária. A reforma tributária, ao simplificar os processos e unificar os tributos, ela tem uma capacidade de anticorrupção enorme, se for bem implementada, porque reduz o espaço de discricionariedade dos regimes privilegiados de impostos através de subornos. Isso pode ter um impacto muito grande e positivo. Bruno, então, obrigada. A gente te agradece por essa entrevista e esperamos que no ano que vem a nossa posição melhore. Vamos todos trabalhar para isso. Vamos lá. Cobrar. Obrigado. Nosso papel aqui é cobrar e o da transparência é averiguar. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Bruno. Vera, só para a gente arrematar esse tópico, a CGU divulgou uma nota reagindo a esses dados da transparência. Nessa nota, a Controladoria Geral da União diz que os resultados de levantamentos desse tipo têm que ser vistos com cautela,
Segundo a CGU, estudos internacionais discutem as limitações metodológicas de índices baseados em percepção. Diz que diversos organismos internacionais como a ONU, G20 e a OCDE têm discutido a elaboração de novas medidas sobre o tema, que o governo Lula vem restabelecendo a estrutura dos conselhos de políticas públicas para a prevenção e controle de corrupção. Destacou que o IPC reconheceu avanços nos âmbitos do controle social, da transparência e do acesso à informação e que trabalha para identificar e corrigir riscos de corrupção em políticas públicas, contratações e outras ações do Estado. É importante que eles se manifestem, sinal que estão prezando por dar uma satisfação, mas é importante também que outros mecanismos que foram muito afrouxados no governo Bolsonaro sejam mais bem tratados na atual gestão. Por exemplo, a Lei de Acesso à Informação Pública, que foi praticamente banida no governo Bolsonaro e que ainda enfrenta algumas dificuldades para que seja acionada. E em relação à CGU, tem uma grande interrogação de como vão ficar os acordos de leniência, agora que eles estão sendo vistos pelo judiciário. Então, acho que também tem uma tarefa aí para a CGU, Carol. Vamos para o intervalo, a gente volta já para falar de geração de empregos. Estamos de volta aqui e agora a gente vai tratar de emprego, Carol. Hoje o Ministério do Trabalho divulgou os dados do CAGED, que é o sistema que monitora a criação de vagas e também os desligamentos, e o saldo em 2023 foi positivo, mas houve um número de criação de vagas final, líquido, inferior ao de 2022. Isso frustrou um pouco as expectativas do mercado, que tinha uma mediana ali de um saldo líquido de vagas maior, e eu acho que o grande problema se concentrou em dezembro, e isso é algo que dá ali narrativa para a oposição cobrar o governo Lula, porque trabalho, emprego sempre foram bandeiras do PT e vetores muito importantes para o PT. Quem vai trazer os dados para a gente, conversar um pouquinho com a gente sobre essa outra notícia importante desta terça-feira é a Milena Teixeira, direto de Brasília. Boa noite, Milena. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. Boa noite. Pois é, Vera, os números do CAGED frustraram aí a expectativa do governo federal. No ano passado, mais de 1.480.000 vagas com carteira assinada foram criadas no país. Foram mais de 23 milhões de contratações e mais de 21 milhões de demissões nesse período. Mas esses números representam uma queda de 26,3% em relação a 2022. E eles estão longe da meta estabelecida pelo governo, que previa fechar o ano com uma criação de 2 milhões de novos postos de trabalho. Esses dados, como você falou, Vera, são do novo CAGED, eles foram divulgados pelo Ministério do Trabalho no começo dessa tarde. E ainda segundo esses números, a criação de empregos em 2023 foi menor desde 2020, quando houve ali o primeiro ano da pandemia do coronavírus. Em relação ao mês de dezembro, o Brasil fechou com mais de 430.000 vagas. Foi o pior desempenho entre todos os meses de 2023. Durante a coletiva de imprensa, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, reconheceu esses números. Ele disse que o Brasil conseguiu atingir aí um número razoável, uma meta razoável. Ele disse que, por isso, o governo vai tentar agora fazer uma colheita melhor. Do jeito que vinha, os juros e tal, eu temia que a gente não chegasse no patamar que nós chegamos. Nós acabamos falando da ordem de 2 milhões um pouco para mostrar, vamos vender boas notícias para estimular o conjunto da população, empresariado, enfim. Mas do jeito que nós herdamos a gestão do país, eu creio que foi um número razoável, vamos chamar assim. Não vamos comemorar o MBA, mas é um número razoável. Agora, Vera, em relação às áreas com mais contratações, o setor de serviço foi quem mais contratou ao longo do ano, com mais de 880.000 vagas. As áreas de serviço que mais tiveram destaque foi informação, comunicação e atividades financeiras e imobiliárias. Vera. Milena, e como é que o governo justifica não ter atingido essa meta aí de 2 milhões de empregos criados, hein? Olha, Carol, o ministro Luiz Marinho afirmou que a informalidade pode ter puxado esses números para baixo, especialmente na área da agricultura. Ele fez um apelo e deu uma alfinetada nos empresários, afirmando que eles devem formalizar o mercado de trabalho para garantir mais segurança para o trabalhador e também para quem emprega. O ministro reconheceu aí que nos meses de outubro, novembro e dezembro, que nesses meses os números ficaram abaixo do que o governo esperava. Ele culpou a alta dos juros, ele disse que as quedas ainda são insuficientes
eficientes para o país. Disse que isso é um elemento que atrapalha muito, que influencia. E outro fenômeno que foi citado também pelo ministro é a questão do endividamento das famílias brasileiras. Ele disse que a tendência é que 2024, que esse ano, seja melhor que o ano passado e que os novos projetos do governo vão ajudar bastante no ritmo, né, para gerar mais emprego. Carol. Pois é, a gente vê essas explicações, né, Milena? Mas a gente sabe que não param exatamente em pé. Os juros estavam mais altos no início do ano. Então, não seriam os juros a justificar uma criação de vagas deficitária no final do ano, que é justamente uma época que o setor de serviços bomba com os empregos temporários ali de Natal, etc. A verdade é que o governo enfrentou uma dificuldade para pôr de pé algumas das suas propostas de campanha na área de emprego e trabalho. Tinha uma proposta de rever a reforma trabalhista e isso encontrou muita resistência, não só no empresariado, mas também dentro do parlamento. Então, o governo não conseguiu avançar com essa agenda e aí ficou ali uma coisa meio nebulosa, se ia mexer, se não ia mexer. Eu acho que isso, de alguma maneira, também retraiu quem queria contratar. As pessoas ficaram olhando, ficaram esperando. Teve a questão também da regulamentação dos trabalhadores por aplicativos, que era uma promessa de campanha do Lula. Ficou o ano inteiro sendo discutida em exaustivos grupos de trabalho dentro do próprio Ministério do Trabalho, com divergências entre o que o governo imaginava que os trabalhadores dessas plataformas desejavam e o que eles de fato desejavam, porque eles não querem ter que escolher uma plataforma só, não querem carteira assinada, eles querem a possibilidade de ter vários trabalhos, vários empregos, de inclusive usar a plataforma como uma segunda ocupação. Então, eu acho que falta o governo entender as mudanças que são globais no mundo do trabalho, ter propostas para isso e ter propostas que façam a criação de emprego, não necessariamente naqueles moldes que o PT estava acostumado lá da velha CLT, do trabalho de fábrica, porque isso não vai voltar mais como era antes. E eu acho que essa questão da desoneração, que do modo como está sendo tratada, também ainda tem um potencial para gerar perdas de empregos nesses setores, que eram beneficiados com uma desoneração desde 2013, agora podem perder aí esse benefício e isso pode levar a desempregar. Então, acho que o governo tem que olhar direito para essa área de emprego, de trabalho e remodelar as suas propostas, o seu projeto e as suas prioridades. Ô Vera, deixa eu aproveitar que a Milena está aqui com a gente, porque ela tem uma outra apuração sobre aquela investigação de suspeita de rachadinha no gabinete do deputado André Janones. O que tem de novidade, hein, Milena? Carol, a PF informou ao STF ter colhido indícios que apontariam para a existência de um esquema de rachadinha no gabinete do deputado federal André Janones, do Avante. A Polícia Federal também solicitou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do parlamentar e de outros 6 assessores. A gente lembra que o parlamentar foi acusado por ex-funcionários do próprio gabinete de rachadinha. Inclusive, gravações mostram o deputado sugerindo que os assessores bancassem as próprias despesas pessoais. No documento, a PF diz que a investigação deve esclarecer, inclusive, se foram cometidos outros delitos. A Polícia Federal também diz que as investigações concluídas até o momento sugerem a existência de um esquema de desvio de recursos públicos no gabinete. O deputado Carol se posicionou. Ele se posicionou no X, antigo Twitter, e nas palavras dele, ele afirmou que me causa estranheza a PF pedir a quebra do meu sigilo fiscal e bancário, sendo que eu já os coloquei à disposição desde o início das investigações e até hoje sequer não fui ouvido. Mas mais estranho ainda é apontarem como suspeito um depósito feito quando nenhum dos assessores investigados trabalhavam mais no meu gabinete, como eles devolviam salários de 3 anos após serem exonerados. Ele questionou o deputado e ele publicou essa nota no X, que é o antigo Twitter, Carol. Obrigadão, Milena. É isso, repórter polivalente. Aqui é assim, já 2 em 1. Muito obrigada pelas suas informações. E, Carol, é isso, a gente tem mais um assuntinho engraçado, né, nessa terça-feira, para dizer o mínimo. A gente até ouviu mais cedo a entrada de Belo Horizonte falando dessa fala polêmica aí do governador de Minas, Romeu Zema. Ele estava falando sobre uma ação para combater violência de gênero. E aí, no meio lá da fala, ele soltou uma frase dizendo que homens brancos, heterossexuais e bem-sucedidos são rotulados como carrascos aqui no Brasil. E aí, claro que a fala
caiu super mal, né? Caiu super mal. Ele está lançando um programa, um aplicativo, um projeto para proteger mulheres no carnaval, mas ele acha por bem fazer ali um desagravo aos homens que estariam sendo tratados como carrascos. Ele inverteu as prioridades aí. Me lembrou o Oscar um pouco, Carol, em que o filme da Barbie foi indicado Ken, mas a Barbie e a diretora ficaram de fora dessa história aí. Pobres homens heterossexuais. Nossa, eu tô com pena. Prejudicados, né? Minha solidariedade a vocês, né, que nunca Desejamos tiveram força. privilégios. Eu acho que quem está nessa posição, e o governador está em todos os quesitos que ele mencionou, mereceria pensar um pouquinho no privilégio e tentar ter empatia e justamente trazer as mulheres, puxar as mulheres e os outros para uma posição de mais igualdade, mas a nossa música vai brincar um pouquinho com isso aí. Solta aí, pessoal. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, o bicho come. Porque eu sou homem, porque eu sou homem. Menina, eu sou homem, menina, eu sou homem como sou. Nunca vi Grande Ney Mato Grosso. É isso. Ficamos por Entendeu aqui muito hoje. cedo esse negócio da masculinidade tóxica. Lá E zoou, atrás, né? né? Lá atrás ele já entendeu tudo. Quanto tempo tem essa música? Valeu, Vera. Obrigada. Boa noite pra você. Até amanhã. Boa noite, minha amiga. Até amanhã. Entregamos tudo hoje. Amanhã tem mais Viva Voz. E pontualmente, 7 horas, né? isso Repórter aí. CBN.